E esse bebê ele está internado na ala comum do HU, porque a ala de queimados, concluída ainda no ano passado, não começou a funcionar. O Carlos Turmina está ao vivo no Hospital Universitário, inclusive na ala de queimados. Carlos, o que dá para a gente mostrar dessa estrutura que está pronta, mas ainda não começou a funcionar? Um bom dia para você. É isso, Dani, Rabi, bom dia para vocês. É o que todo mundo se pergunta, né? Hoje nós tivemos acesso, então, à parte interna da ala de queimados para mostrar para a população como é que está o panorama aqui dentro. Afinal, a gente lembra que essas obras começaram em 2014 e deveriam ter sido entregues em 2016, mas ainda não estão servindo para o atendimento da população, né? O cenário aqui dentro é esse que vocês estão vendo. Praticamente todos os acabamentos aí já estão concluídos, a obra foi oficialmente entregue ainda no ano passado, toda a infraestrutura também está completa. Essa área aqui onde nós estamos é a entrada do centro cirúrgico e são 3 salas de cirurgia que eu vou pedir para o Alex Natal mostrar para a gente aqui. A gente vai entrar na sala para o pessoal de casa ter uma noção. Já está efetivamente tudo pronto. Agora, a pergunta que o pessoal de casa se faz, né, é por que então que essa ala ainda não está funcionando, mesmo já estando concluída assim? E para responder para o pessoal de casa, afinal vão ser 25 leitos preparados para atendimento de vítimas aí de queimaduras, né, incluindo esse bebê, por exemplo, ele poderia estar recebendo um atendimento mais amplo. Para responder, eu converso então com Rafael Muniz de Oliveira, que é diretor-geral do HU. Rafael, bom dia. Por que o espaço ainda não funciona? Bom dia, bom dia. O espaço ainda não funciona porque ele falta os equipamentos, né? E também recursos humanos. Vocês puderam ver aí nas imagens, o acabamento da obra está todo finalizado, a obra já foi entregue, não só aqui no espaço do centro cirúrgico, nas salas cirúrgicas, mas no resto da unidade também está tudo pronto para funcionar. O problema que a gente tem assim é a questão dos equipamentos e recursos humanos. Equipamentos, o hospital hoje não tem uma capacidade de compra de equipamentos tão caros. A gente tem um levantamento que custaria em torno de 6 milhões para equipar a ala. O governo do estado tem ciência disso, está bem próximo da gente na discussão de como a gente pode fazer essa aquisição, esse tipo de investimento. E também de recursos humanos, eles foram informados, né, também estão cientes, e aí eles também estão bem próximos de nós para a gente conseguir negociar uma maneira de contratar, seja por PSS, seja terceirizado, da maneira que for a gente colocar a ala para funcionar. A gente se pergunta porque são 6 anos, né, desde que as obras começaram. Será que não poderia ter havido uma organização das gestões para que isso fosse adiantado, tanto a compra de equipamentos como a contratação de funcionários? A gente tem que lembrar aí que da época que foi definido a construção de queimados, houveram muitas mudanças de governo, né? Saiu o governo Beto Richa, entrou o governo Cida no mandato tampão de 1 ano, depois saiu o governo Cida e entrou o governo Ratinho Júnior, e esse planejamento talvez tenha ficado um pouco aquém pelas mudanças contínuas de governo. Essa é a opinião minha. E também aqui no Hospital Universitário houveram mudanças de gestão. A gente, por exemplo, assumiu a gestão em 1º de janeiro. Então, pegamos algumas coisas que deveriam estar melhor encaminhadas, mas por mudanças de gestão a gente tem algum problema na programação. Ainda não há uma previsão para que o espaço passe a atender? Não tem uma programação específica, uma data específica de quando começa a funcionar de fato. Rafael, muito obrigado pelas informações. É isso, Rabi e Dani. Infelizmente, a gente continua acompanhando esse diálogo, né, entre a instituição e o Estado para que haja efetivamente o que é necessário para colocar esse espaço aqui em funcionamento.